Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criatura exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, derrama suas bênçãos nesse momento sobre todos nós, sobre esse ambiente, sobre todos aqueles, Senhor, que estão nesse momento necessitados de esperança, de fé, que o Senhor possa levar a esperança, a fé, o amor, o perdão a todos aqueles que estão em dificuldade, em sofrimento. Pedimos ainda, Senhor, por todos os doentes, por todos aqueles que estão em sofrimento. Pedimos ainda pela nossa casa, por todos nós. E pedimos também, nesse momento, aos benfeitores espirituais da nossa casa, que estejam presentes nessa noite, iluminando os nossos corações, iluminando a nossa palestrante, dilatando o nosso entendimento,
para que possamos compreender a sua mensagem. E com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Muito prazer que a gente recebe hoje a Natasha, é a primeira vez que ela vem à nossa casa, mas que seja a primeira de muitas, que assim seja. Seja bem-vinda. Fica bom aqui? Fica onde você preferir. Pessoal, boa noite. Muito prazer, eu sou a Natasha Pimenta, eu faço parte do CECRE, é o Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel. É um centro que fica lá no Jardim Patrícia. E eu estou imensamente feliz de vir aqui conhecer vocês hoje, é a primeira vez que eu venho na casa. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. E espero que eu possa contribuir, mesmo que seja só um pouquinho, com alguém que está aqui sentado para me ouvir hoje. Eu trouxe um tema que é bastante atual, eu estava aqui com a colega aqui conversando sobre isso, né? Hoje, às vezes, a gente fala muito sobre saúde mental, mas pouco pratica, né? E às vezes foge um pouco dessa temática por medo, né? Por vergonha, principalmente os homens, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, voltar para o Espiritismo, né? Por isso que eu decidi trazer esse tema hoje para vocês, que é almas vazias em tempos cheios, né? A busca por sentido. A gente vive realmente um tempo muito cheio, a gente tem a rotina muito lotada de afazeres, né? Mas às vezes as coisas que são realmente importantes na nossa rotina, elas vão ficando para lá, né? E aí isso pode ir nos adoecendo aos poucos, né? Esse lado espiritual precisa ser cuidado, né? Pessoal, eu esqueci de avisar, se vocês quiserem fazer algum comentário, contar uma história, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu quero que vocês enxerguem esse momento, não como uma palestra, né? Mas como um diálogo mesmo, onde vocês também têm espaço, tá bom? Estou tentando passar aqui, travou meu computador. Vocês têm internet, tá? Mas é PowerPoint, acho que nem precisa. Ah, não precisa não. Então, a questão que a gente estava falando da falta de sentido, né, na nossa vida. Se a gente perde o sentido dos nossos dias aqui, como que a gente vai conseguir viver, né? Como que a gente vai conseguir passar pelos obstáculos que a gente precisa passar, né? Nós estamos aqui como uma oportunidade, né? E nós precisamos enxergar isso como uma oportunidade. Nós poderemos não ter outra oportunidade de reencarnar aqui na Terra tão cedo, né? A gente está passando pela transição planetária e podemos ir para outros lugares, né? E só bem para frente poder reencarnar novamente aqui, tendo essa oportunidade terrestre, né? Então que a gente tenha força para buscar sentido nos nossos dias, né? E o que é essa falta de sentido na vida? É uma doença da alma mesmo, né? São dúvidas frequentes, a gente fica se questionando por que eu estou aqui, qual que é a finalidade, o que eu faço de útil, né? Muitas vezes a gente não deu o nosso valor, né? É como se a gente perdesse o endereço de nós mesmos, né? Isso é profundo e muito sério, porque se nós perdemos o endereço de nós mesmos, onde que nós vamos? A gente vai ficar muito perdido mesmo, né? E realmente nós não veremos sentido nos nossos dias. E aí vai vir as perguntas, quem eu sou, né? Por que eu estou aqui? Eu sou útil para alguém? Eu sou útil para minha família? O que eu faço de útil, né? E todos têm valor, cada um do seu jeitinho. Mas às vezes a gente fica tão cego que a gente não enxerga. E aí vai perdendo o sentido de tudo. E aí a gente vai deixando tudo de lado. Às vezes o trabalho, a família, o lado espiritual, a paradinha no centro, na igreja, né? E vai largando.
E aí a gente vai realmente ficar muito vazio por dentro, porque não vai fazer sentido, né? A falta quase generalizada de bem-estar sinaliza que estamos buscando em fontes equivocadas o sentido da existência humana e que temos que criar novos caminhos para saciar a sede de sentido. Tem-se investido demasiadamente na busca de prazeres e diversões e muito pouco ainda em realizações que preencham a vida de significado. O que quer dizer isso aqui? Às vezes a gente vive tanto em busca de dinheiro, de trabalhar, né? Só quer trabalhar e juntar dinheiro porque quer uma casa, aí você tem a casa, você quer um carro melhor, aí você não está satisfeito com isso, você quer outra casa, aí não está bom ainda, você quer juntar dinheiro porque você quer viajar para o exterior, e a gente acha que isso vai nos preencher, que isso vai trazer alegria. Aí você atinge aquele objetivo que você colocou, que é comprar a casa. Aí você chega lá e fala, nossa, mas era só isso? Aquilo não te trouxe alegria, é uma coisa tão momentânea. Então aquilo não vai te preencher mesmo. Nós precisamos preencher a alma com as coisas da alma. E as coisas materiais, elas vão ficar aqui. Nós precisamos desapegar disso, né? E quando nos falta esse cuidado com a nossa alma, a gente vai ficar muito perdido. Gosto de compartilhar algumas experiências, né, que eu tenho com algumas pessoas ou da minha vida mesmo. Eu perdi a minha mãe e meu pai, que foi em 2019, minha mãe em 2020, meu pai. Então, foi uma fase muito difícil, né, eles eram ainda novos, foi muito complicado, tanto para mim quanto para minha irmã, mas eu posso falar unicamente da minha experiência, né? A vida ficou totalmente sem sentido, porque eu vivia para eles. O sentido da minha vida era os meus pais. E aí eu ia viver para quê? Não tinha mais utilidade da Natasha Pimenta estar aqui na Terra. E foi assim que eu vivi. E eu sou espírita e estudo a doutrina há muitos anos. Tem uns 20 anos. E mesmo assim eu passei por isso. E aí eu tinha uma depressão muito severa e eu negava isso, né? E aí a minha irmã, psicóloga, me deu um sacode um dia e falou assim, acorda para a vida e vai cuidar de você. Você precisa voltar a praticar a sua espiritualidade, cuidar da sua alma, vai para terapia, vai no psiquiatra, toma medicamentos. O caso está muito crítico. Eu não queria fazer nada, porque nada tinha sentido, nada era bom. Então o que eu fazia? Nada. Porque nada era bom. Eu não queria fazer nada e eu não fazia nada mesmo. Eu passava o dia todo deitada na cama. Eu não queria nem pentear o cabelo. Agora vocês têm esse cabelo aqui desse tamanho, como é que não ficava? Então assim, foi uma fase tão difícil. Mas eu fiquei perdida. E que bom que eu consegui retornar o caminho, né? Porque eu tenho importância. Não é porque os meus pais desencarnaram que a vida acabou, né? Nem para eles a vida acabou, eles continuam a vida deles do outro lado. E aí, e eles me vendo aqui desse jeito? Vendo a vida tão sem sentido assim e não fazendo nada, só desperdiçando a oportunidade, dia após dia, né? Porque foi isso que eu fiz. E não foi um dia ou dois, não, foi muitos meses, tá? Que eu fiquei desse jeito. E mesmo conhecendo a doutrina, estudando bastante, eu vivi isso, né? E hoje eu estou bem, graças a Deus. Mas foi um processo. E o que eu entendi agora que eu estou bem? O que me curou de fato a alma? Além do cuidado espiritual, foi o voluntariado. Hoje, todos os dias da minha semana, eu dedico um tempo para o voluntariado, porque isso alimenta a minha alma, e isso me salvou. E aí, como nós estávamos falando aqui um pouquinho, antes de começar, eu acho que a caridade salva todo mundo. Cada um uma proporção diferente. E isso alimenta a alma. E é essas coisas que a gente precisa fazer, né? É o amor que alimenta a alma, é a caridade, a bondade, a fé, né? Não é comprar o carro, a casa, nós precisamos do dinheiro, claro, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo que é capitalista. Sem o dinheiro, você não come, você não veste, você não tem um teto, você não cuida dos seus filhos, né? Então, precisamos. Mas será que a gente precisa de tanto assim? Viver só trabalhando? Eu tive essa fase de viver só trabalhando também, só fazia sentido trabalhar. Então, eu
trabalhava 1000 horas por dia, né? Perdi muitas oportunidades aí de evolução, né? Momentos de família, né? Porque eu só queria trabalhar, só trabalhar era importante. E eu compartilho isso e não me sinto envergonhada, porque eu precisava passar por aquilo. Como que eu ia evoluir se eu não passasse pelo processo? Que bom que eu pude passar por isso e enxergar que a vida é muito mais do que isso, né? Então eu não me sinto hoje envergonhada, né? Eu me sinto grata pela oportunidade de ter dado a volta por cima e estar aqui, né? O vácuo interior é resultado acumulado a longo prazo da convicção pessoal de ser incapaz de agir como uma entidade, dirigir a própria vida, modificar a atitude das pessoas em relação a si mesmo. Ignoram o que querem, como também o que sentem, o que equivale a dizer que desconhecem a si mesmos. Por consequência, a vida fica sem sentido, forjada na direção imposta pela coletividade. E isso a gente precisa refletir muito. A gente é muito influenciado pelo ambiente que a gente está. Então, o ambiente que a gente está é muito importante. Muito. Se você vai numa casa onde aquela família xinga o tempo inteiro, grita com o outro, briga o dia inteiro, a energia daquele local é densa. Você sente que aquilo não está bom. Energia tem em todo lugar. Tudo é energia. E a gente capta que tem uma coisa ruim ali, né? Ela está concordando ali, ó, ela foi em algum lugar assim. Para você. Então, gente, tudo é energia, a gente tem que cuidar disso, né? E não viver assim, nessa imposição da coletividade, porque todo mundo faz, sociedade do cansaço, todo mundo só trabalhar. Aí todo mundo fica com psicológico ruim, né? Não se cuida, não entende, muitos cometem suicídio, né? Lá no SEC mesmo, a gente atende, né, alguns espíritos que cometeram suicídio, assim, muitas das vezes eles não conseguem nem entender o nível daquilo que eles cometeram, assim, sabe? É como se eles estivessem, assim, perdidos, nem sabem o que aconteceu, né? Não entendem a gravidade disso. E aí, a gente fala muito de suicídio, né, no Instagram, faz um vídeo ali, é muito fácil. Mas viver o suicídio de perto, ou pessoas que falam, né, que vão cometer o suicídio, é mais difícil. E muitas das vezes a gente não está preparado, ou a gente fala que não está. Porque muitas das vezes a gente pode ajudar e não ajuda porque não quer. E pior ainda do que fazer o mal é não fazer o bem podendo fazer. E a gente pode. No mínimo que a gente pode fazer por essas pessoas é ouvir essas pessoas, né? É um mínimo. Mas a gente não tem paciência. Não tem tempo, não quero ouvir problema de ninguém, porque eu já tenho muito problema. É assim que a gente fala. E às vezes a gente não fica nem com vergonha, né? De falar desse jeito. Mas e quando é a nossa vez? Quando a gente quer ser ouvido, quando a gente quer ser acolhido, quer ser cuidado. Aí quando a gente é cuidado, a gente acha muito bom, né? Mas a gente não faz pelos outros, né? Então a gente precisa pensar muito nisso. O crescimento econômico e tecnológico tem levado o ser a buscas externas. Mas enquanto se encontra vazio em si mesmo, o indivíduo não consegue relacionar-se de forma saudável com o que se encontra ao seu redor. Um exemplo mais prático disso aqui é o celular, né? 24 horas no celular. Tem tempo para ver 30 vídeos no Instagram, mas não tem tempo para visitar o amigo que está internado no hospital. Pode ver 30 vídeos no Instagram, mas não pode ligar para a mãe para saber como é que a mãe está. Então, será que a gente não tem tempo ou a gente justifica assim? Porque é mais fácil justificar do que olhar para a verdade, porque a verdade dói, né? Para quê? Eu já tenho minhas dores, para que eu vou ficar olhando para a verdade? Vai doer mais. E aí a gente vai fechando o olho, né? E aí a gente não evolui, fica estacionado ali o tempo inteiro, naquele mesmo degrau. E aí entra no quê? Na falta de consideração com a oportunidade que a gente tem de estar aqui. A gente precisa evoluir. E a gente está em tempo de transição, então a gente não tem tempo mais. Ninguém tem tempo, é para ontem, não é amanhã, é ontem. Então esse despertar, ele tem que vir muito rápido para nós.
essas coisas ruins que a gente está vendo aí no planeta, isso é para acelerar de fato a transição planetária, né? Tem muitos filósofos, né, que falam muito sobre essa questão da mudança comportamental das pessoas, né? Então não é uma coisa só do espiritismo, né? A própria tecnologia vem nos roubando, né, o nosso tempo, às vezes até assim o exercício do pensar, né, o exercício de imaginar, que a gente vai lá no chat GPT, por que eu vou pensar nessa resposta da pergunta que dá a prova? Eu vou colar no chat GPT, é assim. Então a gente quer tudo tão rápido, a gente não tem paciência, a gente não se dedica, né? E tudo isso faz diferença, porque se a gente não reflete nas pequenas coisas, a gente nunca vai chegar nas grandes, né? Porque se a gente não começa lá no começo, então, na metade que a gente não vai chegar, né? A verdadeira infelicidade não é o que os homens imaginam. Miséria, lágrimas, paixão, traição. É a alegria falsa, prazer egoísta, fama enganadora, louca satisfação da vaidade que cala a consciência. Ela se manifesta quando esquecemos nossa missão aqui na Terra e substituímos pelos prazeres passageiros. E é isso que a gente faz, né? Fecha os olhos, sai no final de semana e bebe um tantão de cerveja, vai na festa, porque a gente quer anestesiar a dor. Aí a gente não vai viver a dor, não vai evoluir. E vai desperdiçar mais uma oportunidade aqui. E assim vai, né? Vira um ciclo. E aí a gente precisa refletir. Será que é isso que eu quero para mim? Né? Ou eu quero ser diferente? Eu quero aproveitar de fato. E é engraçado que todas as vezes que eu vou em qualquer centro, a leitura inicial tem a ver com o tema. Isso não é coincidência, isso é a espiritualidade trabalhando, né? Que falava justamente sobre aproveitar o tempo, né? Então a gente às vezes não aproveita. Então, que a gente fique na cabeça o tempo todo que não fazer o bem podendo fazer é muito pior. Porque a gente sabe que pode. E a gente acha que está enganando a quem? Porque ninguém, nem os de fora, né? Quanto mais nós mesmos, né? Porque a gente se conhece. A gente sabe que é a gente que administra o nosso tempo. Que a gente tem tempo sim. E às vezes, as pessoas estão tão carentes só de atenção, de compartilhar um problema. Eu, por exemplo, eu tenho um comércio. E aí eu atendo o cliente assim, de tudo que é perfil. E às vezes é um cliente que eu nunca vi na vida, nunca foi lá. Mas a pessoa tem uma necessidade de abrir um problema que ela nem me conhece, mas às vezes as pessoas se abrem. Elas se abrem. E às vezes eu estou lá, eu estou estudando, estou montando uma palestra, estou vendo algum filme enquanto não tem cliente ali. Mas aí eu priorizo aquela pessoa. Porque aquela pessoa tem sofrimento. E se fosse eu? Porque uma pessoa para chegar e desabafar com um estranho é muita necessidade. E só isso daí já é caridade. E a gente fica focado tanto que caridade envolve dinheiro, né? E não é só dinheiro. Ah, não, esse mês estou apertado, não dá para doar nada não. Mas e seu tempo? Né? Seu ouvido, seu ombro para as pessoas? Isso não precisa de dinheiro. Visitar alguém doente no hospital, na casa da pessoa, levar uma palavra de esperança, de fé. Isso não envolve dinheiro, envolve tempo e boa vontade. Então, que a gente tenha esse tempo e essa boa vontade para as pessoas mesmo, que sejam as pessoas estranhas. Porque a gente pode estar daquele lado em algum momento. A gente não sabe o que vem para frente da nossa vida. Então, a gente pode passar por coisas que a gente nunca imaginou passar. Então, a gente pode estar do outro lado, de estar tão necessitado de um diálogo, né? De conversar com uma pessoa estranha, principalmente os idosos. As pessoas não têm paciência com os idosos, não. Prova viva é aquela questão da moça no terminal central que empurrou o senhor porque estava demorando a descer do ônibus. Olha que ponto chegamos como sociedade. É inacreditável isso. As pessoas não têm paciência, né? Vive, assim, correndo contra o tempo.
e aí a gente não tem tempo para pensar, né? E é o pensamento que vai fazer a gente evoluir. Eu trouxe uma historinha bem pequenininha, vou contar ela aqui agora. Um bêbado que na madrugada procurava insistentemente por sua chave, solidários companheiros se juntaram na tentativa de achar o objeto. Depois de infrutíferas buscas, um dos amigos indagou: "Você tem certeza de que perdeu a sua chave aqui, embaixo desse poste de iluminação?" "Não, na verdade eu a perdi do outro lado da rua, mas lá está muito escuro para procurar." O que adianta procurar no lugar errado? E a gente faz isso muitas vezes. Muitas vezes a gente quer o que é mais fácil, porque é mais rápido, né? Então, por isso que a gente não quer dedicar nosso tempo, né? A gente não quer refletir sobre os problemas que surgem para que a gente evolua com aquilo. A gente não quer fazer as nossas orações para falar: "Não, agora eu estou com sono, vou deitar e dormir." E deixa para depois, né? E vai só deixando para depois. E a gente não sabe depois se ele vai chegar, porque a gente não sabe se vai estar aqui amanhã, né? A gente pode desencarnar amanhã, não sabemos. E aí foi mais uma oportunidade, mais um dia que a gente perdeu. Por isso que o despertar precisa ser para ontem, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Quantas pessoas que às vezes estão bem aqui, tem um infarto, cai no chão, pronto. Estava ótima a pessoa, você viu ela tem 5 minutos, de repente chega a notícia que a pessoa desencarnou. A gente pensa que essas coisas só acontecem com os outros, e não é não. Aí quando a gente vê mais perto da gente, na família, ou um vizinho, um amigo, aí dá um sacode. Aí você vai no velório, né? Dá um abraço na família, faz suas orações ali, e aí você fica reflexivo. Naquele dia faz uma diferença danada. No outro dia você já esqueceu. No outro dia você já não está nem aí com o tempo que você está perdendo aqui. Já passou, já foi ontem o velório. E os velórios nos trazem isso, muita reflexão, né? A gente pensa assim: se fosse minha mãe ali, nossa, se fosse eu que tivesse perdido, né? Meu pai está aqui. Aí a gente pensa: mas será que pensar só na hora é suficiente? Não, a gente precisa pensar muito. Porque é da mente que vai vir essa evolução, essa vontade de agir, né? A gente vai compreender as coisas. Então a gente não pode querer o caminho mais fácil igual o bêbado, porque a gente não vai achar a chave, né? Parecemos embriagados em busca da felicidade na satisfação dos sentidos, nos vícios e no sufoco das coisas materiais, porque este lado da rua é mais agradável. Isso é profundo. É muito mais agradável, é muito mais fácil preocupar só com trabalhar e ganhar dinheiro do que ser uma pessoa boa, do que quando alguém te xinga na rua, te buzina lá porque você parou no lugar errado, do que você respirar, falar: "Não, eu não vou retrucar essa pessoa, eu vou fazer uma oração para essa pessoa", porque essa pessoa pode estar nervosa, pode estar com problema. Mas não é assim que a gente faz. A gente desce do carro já com 3 pedras, né? Querendo brigar. É assim que acontece. Melhor será buscá-la na alegria de repartir com o próximo, na prática do trabalho recomendado pela doutrina espírita e em nossa transformação interior. Agindo dessa forma, nos colocaremos no lado certo da rua, prevenindo-nos contra os vazios existenciais que ameaçam tomar conta das almas desprevenidas. Queremos ser almas desprevenidas? Eu acho que vocês estão querendo, ninguém respondeu. Ninguém quer. Ninguém gosta de ser pego desprevenido com nada. Nada. Até visita a gente não quer receber se a pessoa não avisar que vai na casa da gente. Não é não? Não, porque eu não estava preparada para receber visita, hoje eu estou limpando casa. Né? Hoje eu estou cansada, quero dormir. Nossa, hoje eu estou dirigindo velho, rasgado o dia inteiro. Não é? A gente quer que a pessoa agenda um horário para ir na casa da gente. Então a gente não quer ser pego desprevenido com nada. Então que a gente deseje e haja para que a nossa alma não seja pega de forma desprevenida, né?
tudo parece extremamente provisório. Em uma palavra, poderíamos dizer que o que há de mais característico no mundo de hoje é o desaparecimento da permanência. Tudo se volatiliza, tudo é descartável, mas, paradoxalmente, há um aumento da expectativa do tempo de vida humana. Quanto mais tempo vive o homem, menor o tempo de cada uma de suas coisas, sejam elas artefatos, produções culturais ou conceitos científicos. Então, hoje, a expectativa de vida é uns 80 anos. Há um tempo atrás, as pessoas, às vezes com 30 anos, já tinham desencarnado 50. Era muito pouco tempo, né? Então, hoje, com o avanço, né, da medicina, as medicações, né? Hoje a gente consegue viver bem melhor, né? Nós temos muito recurso e nós temos que cuidar, porque esse corpinho aqui é um empréstimo, né? Esse corpinho não é meu, é um empréstimo para que eu use essa vestimenta no período que eu estiver aqui. Então a gente tem que cuidar, né? Então, como que é? Principalmente os homens, né? Como é que cuida? Vai no médico, faz um check-up, faz exercício físico, se alimenta bem, né? Ninguém tem que ser escravo de tudo. Ninguém, né? Escravo de dieta, que é dieta todo dia, de sábado, de domingo a domingo, não precisa, mas pelo menos fazer o básico para cuidar desse empréstimo aqui, né? Então vamos zelar pelo que foi nos emprestado, para que a gente consiga ficar aqui, né, nesse ambiente. E essa questão de tudo ser descartável é muito triste, porque a gente leva isso não só para as coisas, mas para as pessoas também, né, para as relações. A gente tem uma amizade, que um dia teve uma discussão, ai, pra quê? Ai, não precisa dela não. Descarta pra lá e pronto, arruma outra amiga e segue a vida. Porque é mais fácil descartar aquela pessoa do que ter um diálogo difícil. A gente foge dos diálogos difíceis. É mais fácil descartar, né? E quando a gente descarta pessoas, o problema está muito sério, né? A gente não quer resolver os problemas que a gente tem com as pessoas, a gente não quer acolher, a gente quer descartar. Então, quando a gente está falando de descartar coisas, ok. A gente não vai levar nada daqui, nada. Mas pessoas não. A gente precisa ter muito cuidado ao tocar a vida de alguém. Independente do vínculo. Independente do vínculo. Recente eu tive um problema com um cliente lá no estabelecimento, que eu sofri assédio. E eu desci do salto que eu não aguentei. E aí eu quebrei o pau. Essa é a palavra. E aí ele foi embora, né? Ele falou umas asneiras lá e foi embora. Gente, mas eu passei o resto do dia nervosa. Nossa, eu fiquei muito bravo o resto do dia com esse negócio. Me tirou do eixo mesmo. No outro dia... Aí eu pensei, gente, olha o que eu fiz. Eu cheguei no mesmo nível dele. Né? Ele me assediou e eu, em vez de só me posicionar, né, de forma educada, calma, poderia falar para ele, por exemplo, olha, eu peço que o senhor me respeite, né? Aqui eu estou para atender o senhor e estou te respeitando. Talvez se eu tivesse falado desse jeito, ele tinha até ficado com vergonha. Mas não, eu quis brigar. E eu fiquei com vergonha de mim depois. Fiquei. Nunca mais ele voltou lá. Até o momento, né? Mas se ele voltar, eu vou ter que pedir desculpa. Como é que eu vou ficar numa situação dessa que eu fiz com ele? E ainda é o senhor. Não posso fazer isso. E a gente não pode justificar, mas ele que começou. A gente não pode justificar o nosso erro com o erro do outro, né? Então eu não posso usar esse argumento. Eu tenho que pedir desculpa para ele, ponto final. Se ele vai me pedir desculpa ou se ele vai fazer a mesma coisa de novo, não me interessa. A gente não controla o outro, né? A gente só pode controlar o que a gente faz, o que a gente pensa, né? Então, eu vou pedir desculpa. E aí eu não sei se eu torço para ele lá ou se eu torço para nunca mais ter ele. Porque eu acho que vai ser difícil. Vai ser difícil. Queria eu não ser tão imperfeita assim. Mas se eu não fosse, eu não estaria aqui, né? Nós, como sociedade, de forma geral, a gente tem muita coisa para evoluir ainda. Então, eu estou me colocando no meio. Né? Eu sou mais uma pessoa precisando evoluir. Também lutando, né? Estou na guerra para melhorar.
Tem uma frase que fala: vivemos armados uns contra os outros e amados uns pelos outros. Às vezes é muito mais fácil a gente ficar armado, né, do que amar o próximo. E foi isso que aconteceu comigo. Né? Eu poderia ter sido receptiva com aquele senhor, ter falado com ele de outra forma. Eu não dei conta. E o dia vai chegar, né? De ter que pedir um perdão para ele, né? Provavelmente ele vai aparecer de novo. Ou não lá, mas eu posso encontrar ele em outros locais, né? Porque quando a gente comete os erros, a gente tem que resolver aquilo de alguma forma, independente do erro que for. O que é meu não bate na casa de ninguém. Isso, os antigos já falavam isso. A minha bisavó falava isso. Então, a mochila que é minha, ela é minha e ninguém carrega por mim, né? E o que a gente precisa pensar? Que a gente veio aqui com uma mochila. E a gente não pode voltar com duas. Tem que diminuir o peso da mochila. Então, se a gente não melhorar, não evoluir, a gente vai voltar com 2, 3, 4 mochilas. E aí? Como é que vai fazer do outro lado? Até tem aqueles memes que falam assim: imagina você do outro lado, aí mostrando suas conversas de WhatsApp no telão, você xingando o vizinho no telão. Imagina isso na nossa consciência. Porque o que vale é a nossa consciência, né? E é isso que acontece, a gente desencarna e a gente vê, né, todos os erros que a gente cometeu, as oportunidades que a gente perdeu, e isso gera muito sofrimento, que é o sofrimento da alma, né? De pensar que você podia fazer diferente, né? Então a gente precisa buscar essa melhora urgente, né? Cuidar mais da gente, desse lado espiritual, cuidar das pessoas que estão próximas a nós também, né? Levar uma palavra de fé, convidar: vamos lá no centro comigo hoje, vai ter uma reunião, uma palestra, vamos para você me fazer companhia, né? Tudo isso é caridade, gente. Dedica um pouquinho do dia de vocês. Tem coisas tão simples que a gente não faz. Esse convite para vir no centro espírita com a gente é uma caridade enorme. Você está levando a pessoa para fazer um tratamento, para que ela seja cuidada, né? Você estará propagando a doutrina espírita para alguém que talvez não conhece, ou conhece muito pouco, né? Tudo é caridade, gente. Tudo de bom que a gente pode fazer para as pessoas, aquilo fica guardado. A gente tem uma fichinha que fica ali, reservada na taxa pimenta, fez X, Y, Z. E isso fica na nossa consciência, né? Então, quando a gente desencarnar, a gente tem que esperar que do outro lado, a gente não vai ter tanto sofrimento para pensar. Quantas coisas ruins que eu fiz? Não é possível que a gente vai buscar isso. A gente não está aqui em vão, principalmente aqui nesse ambiente. A gente estuda a doutrina, e a doutrina fala muito de amor, de caridade, de doação, né? Então não é possível que a gente vai continuar aqui estudando e fazendo as mesmas coisas. É inadmissível. É como se a gente estivesse nadando contra a maré, né? Perdendo tempo mesmo, né? Infelizmente. Eu trouxe uma frase do Bezerra de Menezes, para a gente encerrar, que fala o seguinte: que o espírito de união, de fraternidade, leve-nos todos, desencarnados e encarnados, à pacificação. O amor é instrumento hábil para todas as decisões. Desarmados os corações, formaremos o grupo dos seres amados do ideal da nova era. E a gente está a caminho da nova era, né? Pela transição planetária. É um tema que eu recomendo que todos leiam. É muito interessante e muito importante. Quando eu comecei a estudar a transição planetária, foi um clique na minha cabeça. E hoje é uma palestra que eu faço muito, porque as pessoas me pedem essa palestra. Às vezes já fiz 3, 4 vezes no centro essa palestra, as pessoas ainda me pedem de novo. Porque realmente é um despertar, dá um sacode na gente. Então leiam quando vocês tiverem um tempinho, leiam sobre, né? Hoje a gente tem as coisas tão fáceis na mão, no celular, né? Computador, né? Que a gente pode, não precisa ficar indo às vezes na biblioteca, a gente pesquisa ali rapidinho, lê alguma coisa, né? A gente vai melhorar. Certo? Vocês querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta?
Ó, levanta a mão que tem muita gente querendo falar, uma de cada vez. Então eu agradeço, tá, imensamente a atenção de vocês. Espero que tenha tocado no coração de vocês de alguma forma. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tá certo? Boa noite a todos. Obrigada, viu? Nós agradecemos muito. Esperamos que você volte. Com certeza. Vamos falar de transição. Não sei, mas é porque é tão bom, hein? Nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer pelas bênçãos recebidas, te agradecer pelo aprendizado, por essa paz que estamos sentindo agora, que essa paz, Senhor, possa nos acompanhar até os nossos lares, que ela possa ser estendida a todas as pessoas que estão à nossa espera, que possamos ter uma semana tranquila, de muitas bênçãos, de muita paz, e que possamos sempre estar de volta na próxima semana, para termos mais esse dia de paz,